Bom, boa noite a todos. Vamos iniciar, então, mais uma aula da disciplina de agrometeorologia e climatologia, hoje, dia 31/8. Hoje é o último dia, né, para pegar a disciplina, excluir, aquela coisa toda, né? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais, né? Caramba, abriu uma tela aqui do nada, aqui no meu computador, que nem eu sei como é que faz para sumir esse trem daqui. Ah, sumiu. Bom, vou lá, então, compartilhar minha tela com vocês, para a gente começar. Vamos lá, então. Na aula passada, então, a gente mostrou para vocês, eu vou só recapitular um pouquinho, né, do que a gente vinha comentando, né, em razão até dos colegas novos que chegaram aí. A gente começou aí a fazer uma breve introdução sobre a disciplina de climatologia, o que é a climatologia, o que é a meteorologia, a diferença, né, entre esses termos. Depois, a gente pode estar passando material aí, vocês conseguem acompanhar tranquilamente isso daí, sem nenhum problema, tá? Lauane chegou agora aí, né? Então, seja bem-vindo todos aí, vamos iniciar. Boa semana a todos e bom mês de setembro, né? Que amanhã já começa o setembrão aí. Bom, então, deixa eu iniciar com vocês. A semana passada, retrasada, né, a gente veio comentando aí sobre o ciclo hidrológico, sobre os movimentos da água, a gente vai estar entrando um pouco mais nessa questão ainda. Falamos um pouquinho sobre a atmosfera, sobre pressão atmosférica, né, as diferenças de pressão. Comentamos um pouco aí sobre a friagem, né, que chegou aqui em Rondônia. Não sei se lá na região do Manicoré, onde o Marcelo é, se chega esse friozinho lá todo ano, apesar que lá não é mais para o sul do Amazonas, né, não está muito lá para dentro, então pode ser que tenha um pouco de friagem também, aquela região, quando vem, mas toda a nossa região, a gente recebeu recentemente agora uma massa de ar fria, vinda do sul para o norte agora, né, para a nossa região. Essa massa, ela não chega a subir muito ao norte, né, então ela vem pegando os estados, né, vem subindo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, e vem vindo, Goiás. Até uma partezinha do estado do Espírito Santo, uma parte da Bahia, uma parte do estado praticamente o estado de Goiás todo, uma parte do estado do Tocantins, nem todo, o sul do Tocantins, o norte já não chega essas massas de ar fria, uma pequena parte, talvez, também do estado do Piauí, mas muito pouco. E aí, depois, essa massa de ar fria, ela meio que se desloca devido aos ventos que vêm do nordeste sentido sul. Essa massa de ar, ela se desloca e vem entrando para a região norte, sentido Rondônia, Mato Grosso, Rondônia e Amazonas e Acre. Mas lembrando que pega mais no sul, né, do Amazonas, pega o estado do Acre todo também. Então, essa massa de ar, ela se desloca. Sempre lembrando, essa massa de ar que vem, ela vem com um pouco de chuva, né, localizada, não é uma coisa que ocorre com muita frequência. Esse final de semana também houve chuva localizada em algumas partes, né, devido a essa massa de ar que chegou na semana passada, ela deu uma abertura, tirou um pouco do bloqueio atmosférico que a gente estava recebendo na nossa região. Então, o que é o bloqueio atmosférico? É um sistema de alta pressão, é um ventilador, como se fosse um ar circulando no alto da troposfera, circulando de cima para baixo. Então, esse vento, como eu falei para vocês, a mesma coisa de pegar um ventilador e virar de cima para baixo. Então, esse ar que vem de cima para baixo não deixa a umidade subir até uma certa altitude, alcançar uma altura, vamos dizer assim, uma altitude suficiente para condensar e chover. Como eu falei para vocês, a chuva, o princípio da chuva é o mesmo princípio de você colocar uma tampa numa panela, né? A gente tem lá uma panela que está lá sendo aquecida pelo fogo, e quando você coloca aquela tampa fria, ali aquela tampa é como se fosse a nossa atmosfera, a parte de cima da atmosfera. Faz com que resfrie toda aquela umidade, né? Então, vou pegar esse baldinho aqui, ó, o baldinho do meu menino aqui, né? Imagina isso aqui, tá lá o fogo aqui embaixo, o calor, fazendo a temperatura aumentar. Aí você vem com uma tampa e coloca por cima, né? É como se fosse a atmosfera. Então, esse calor que vai subindo na forma de vapor atinge uma atmosfera fria, aquela tampa, essas gotículas, essas partículas de umidade, conforme o calor aumenta, elas se expandem. Na hora que elas chegam a uma certa altitude, que ela se esfria, ela se retrai novamente, se aproxima uma da outra, começa a formar gotículas que vão se juntando, vão se aglutinando e pesa. Quem nunca
pegou uma tampa de uma panela e fez isso aqui, né? Vira a tampa e cai aquele monte de água. Então, é a mesma coisa. Uma nuvem de chuva, quando ela se forma, ela vai juntando umidade até chegar um momento que o próprio ar, as posições que ela vai mudando, ela faz com que venha a cair na forma de precipitação. E começa a acontecer as chuvas, né? Bom, então, na semana passada a gente colocou essa imagem para vocês, mostrando um pouco do total de água que ocorre no nosso planeta, né? Na superfície terrestre, tanto que ocorre nos oceanos e também nos mares, né? Tanto na superfície terrestre quanto nos oceanos, ou mares, né? Dependendo da distância, você vai estar mar ou oceano, o mar é mais próximo, o oceano vai estar mais à frente. Enfim, então nós temos toda essa questão aí da dinâmica do movimento do ciclo hidrológico dentro do nosso planeta. Lembrando que o total de água que ciclo do nosso planeta é esse daí. Se você somar toda a flechinha vermelha e toda a flechinha vermelha que sobe tanto no oceano quanto no continente, a gente vai ver que o total de água que evapora no planeta nosso ao longo do ano é de 423 vezes 10 elevado a 12 metros cúbicos por ano. Então, é muita água. Toda essa água, ela volta de alguma forma também. Então, só que a volta dela não é uma volta só sobe e desce no mesmo lugar. Graças ao total de água que cicla no nosso planeta, é que nós conseguimos ter os fluxos dos rios, né? Imagine se chovesse a mesma quantidade de água que evapora no oceano. Então, a gente não teria o fluxo do rio para o mar, praticamente. Né? Ou, o que queria acontecer? O oceano ia encher de água, né? Então, por que o oceano nunca enche? Porque uma boa parte da sua água evapora e se desloca para o continente, né? Por que o continente sempre tem um rio levando água para o mar? Porque sempre o volume de água que cai no continente é maior do que a sua evaporação, né? Então, a precipitação, a quantidade de água que cai no continente, em geral, tá? Isso a nível de mundo, claro que tem lugar que é mais seco, mas de modo geral, o total de água que vai para o continente, que cai via chuva, via precipitação, é maior do que o que evapora, maior do que a evapotranspiração. Então, sempre, ou quase sempre, a evapotranspiração no continente é menor do que a precipitação, as chuvas que caem nas regiões. Com isso, a gente sempre observa que vai acabar dando sempre o que a gente chama de fluxo positivo, que é os rios drenando água para os mares. Já que a gente falou sobre isso, eu peguei um negocinho aqui, deixa eu ver qual das duas que é melhor aqui, para mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui a apresentação e tentar ver qual que fica melhor. O que é isso aqui, gente? Ou isso? Folhas. Vocês estão vendo uma folha? 2 folhas, né? 2 folhas. Duas plantas de jardim. Peguei aqui no meu jardim da minha casa. Eu não estou vendo 2 folhas, não. Estou vendo 2 bacias hidrográficas aqui. Essa aqui é uma, essa aqui é a outra. Então, vou virar essa folha aqui de costas, acho que fica melhor. Então, imagina, o que é uma bacia hidrográfica, né? Olha só. Toda bacia hidrográfica é o quê? É um conjunto de rios que tem seus afluentes, né? E cada afluente vai ter o famoso rio principal. Deixa eu pegar essa daqui, acho que está um pouco melhor o desenho. Não está grandes coisas, não. Deixa eu botar mais perto da câmera aqui, fica melhor para vocês. Então, imagine que nós temos o rio principal, né? Aquele rio que seria o maior de todos, o que vai estar na parte mais profunda da bacia hidrográfica, e nós temos os seus afluentes, né? Então, essa bacia hidrográfica, né, ela vai ser composta todas as bordas da bacia hidrográfica, seria o quê? A região mais serrana, aquela ao alto das montanhas, né? Por onde a chuva bate, infiltra no solo, vai formando os primeiros rios. Depois, esses rios, né, ou esses afluentes, todas essas nervuras da folha aqui, a gente considera como se fosse um afluente desses rios principais aqui, ó. Então, aqui é um rio que nasceu, aqui é outro, eles se juntaram, foi formando esse outro rio, e em contrapartida também nós temos outros afluentes que vão entrando mais e mais água nesse rio, cada vez ele vai ficando um pouco maior. Eu queria ter pego uma outra folha que mostra melhor as nervuras, mas eu quero que eu tinha aqui no quintal agora, né? Essa daqui talvez mostra praticamente a mesma coisa, né? Sempre
Se bem que essa daqui teria que ser desse jeito aqui, né? O rio estaria desse jeito assim, né? Nascendo os rios aqui, drenando e atingindo o rio principal, né? Isso aqui é uma plantinha dessas de paisagismo, o pessoal usa muito, chamada oikos. É uma folha toda manchada, tem verde com marrom, com vermelho e tudo mais, tá? Só para a gente falar um pouquinho, isso aqui é uma folha que não tem tanto cloroplasto quanto essa daqui. Quanto mais verde a folha, tem mais cloroplasto. Quando ela tem essas manchas no meio, já não é mais cloroplasto, quer dizer, tem cloroplasto, mas não tem tanta clorofila, tá? Não é da minha área, é da botânica, da fisiologia vegetal, mas lembre que toda vez que você vê uma folha muito manchada, ela tem menos clorofila e mais cromoplastos, que é uma outra organela lá que promove cores de outras tonalidades nas folhas, né? Então, quando uma folha é bem verdinha, é que tem muita clorofila produzida pelos cloroplastos, beleza? Bom, então essa folha aqui é como se fosse uma representação de uma bacia hidrográfica, né? Então, nós temos as partes mais altas da bacia hidrográfica. O que é a parte mais alta da bacia hidrográfica? A gente chama de interflúvio, tá? Que seria o alto da montanha. Então, eu posso ter uma bacia hidrográfica aqui, logo ao lado ter uma outra, e assim vai indo na sequência, né? Uma do lado da outra, né? Então, aqui eu tenho um rio correndo de um lado, um rio correndo do outro. Depois pode ser que lá na frente os dois se juntem, formam um rio maior ainda, e assim por diante, tá? Então, as bacias hidrográficas, elas se encontram dessa forma. Por que a gente está falando sobre isso? Que a gente vai falar um pouco sobre a evapotranspiração. Toda a água, todo o sistema de volume de água que gera dentro de um local desse, toda a influência dessa água com as plantas, com o desenvolvimento das culturas. Então, o tanto de água que chega no nosso planeta, o tanto que sai e por aí vai. Então, a gente vai entrar nesse assunto já já. Então, a bacia hidrográfica, ela tem as bordas, a parte mais elevada dela, que seriam os chamados interflúvios, beleza? Depois, nós temos as margens, que é aqueles rios, as margens não, os afluentes, que são os rios que vão nascendo e vão se desenvolvendo e aumentando cada vez mais o seu volume de água, até atingir o rio principal, que depois desce. Claro que ao lado do rio aí tem as suas margens, que eu já falei, lembrando que as margens de um rio dentro de uma bacia hidrográfica, ela é importante que sejam ao máximo preservadas, as matas ciliares, né, para que mantenha o fluxo da água, mantém água aí para a vida toda, né? Quanto mais vegetação, não só na beirada do rio, mas em toda a bacia hidrográfica, melhor, a gente sabe disso, para as águas e tudo mais. E bem ao fundo da bacia hidrográfica, né, vai ter o rio principal. O rio principal, geralmente, ele vai estar mais abaixo de uma bacia hidrográfica, na parte mais profunda dela. E o fundo do rio a gente chama de talveg, tá? Talveg é o quê? É a parte mais profunda de uma bacia hidrográfica, ou o fundo do rio. Então, nós temos o interflúvio, ou divisor de águas, também chamado. Por que divisor de águas? Porque se chover aqui nessa parte, a água tanto pode correr para essa bacia, quanto para outra bacia que está do lado. Isso a gente chama de divisor de águas. Às vezes, a chuva, ela entra nessa bacia hidrográfica, ela infiltra no solo e sai para outra bacia hidrográfica, como se fosse um cano contrário. Tá? Às vezes acontece isso aí. Geralmente, numa bacia hidrográfica, no alto de um morro, a água bate e vai escorrer no sentido do seu rio principal. Geralmente, isso é normal. Mas em bacias hidrográficas com solos mais arenosos, de alta infiltração de água, a água ela pode bater, infiltrar e sair para um rio de uma outra bacia, tá? E alimentar o rio, e essa mina que vai surgir vai alimentar um outro rio que está ali ao lado, que lá na frente depois pode todo mundo se encontrar de novo. Mas só para a gente colocar como é que a coisa acontece. Então, nós temos o divisor de águas, ou interflúvio, nós temos os afluentes, cada afluente vai ter suas margens, vai ter o seu leito. O leito é o quê? A parte principal, é onde o fluxo da água acontece, né? O leito do rio, a parte onde o rio vai... Só eu, por quê, gente? Então, o leito é onde o rio se desenvolve e o fluxo das águas acontece. Então, nós temos a nossa bacia hidrográfica. Imagina, essa aqui é a bacia hidrográfica do Rio Machado. Ela tem uma área, né? Qual seria a área disso aqui? É meio difícil eu calcular a área de uma folha dessa daqui, porque se for para calcular uma área dessa aqui bem precisa mesmo, eu teria que fazer uma conta aqui com integral, dá um trabalho desgramado, tá? Geralmente, para facilitar as contas, a gente descobre a área de uma macro-região. Claro que se você estiver falando de uma bacia hidrográfica real, você pode ir lá com um programa
de computador, até mesmo o Google Earth, né, aquele Google Earth que a gente fala, aquele Google lá, você pode ir marcando os pontos em volta da bacia hidrográfica e ele vai te dar a área, tá? Ele vai te dar qual é o tamanho da área total dessa bacia. Aquele Google Earth Pro, esse aí dá área. O Google Earth normal não dá, não. O Pro dá. Você vai lá e medir a área, vai marcando ponto em cima dele, adicionar caminho, roda toda ela, e ele vai te dar toda a área dessa região, dessa bacia hidrográfica, e com isso você sabe qual é o tamanho. Por que isso é importante, gente? Saber a área de uma bacia hidrográfica. Talvez uma bacia hidrográfica igual a do Rio Machado, uma macro bacia, é importante se saber quanto de volume de água que passa dessa bacia hidrográfica anualmente. Por quê? Se você vai construir uma usina hidrelétrica, uma super barragem aí num rio desse tamanho, eles têm que saber qual o volume de água que vai passar nessa bacia em todas as épocas do ano, qual a vazão máxima de enchente que pode dar nesse rio. Se eu vou fazer uma barragem, uma pequena construção numa propriedade rural, eu tenho que saber qual é o volume de chuva que chega, que vai bater nessa bacia, que vai escorrer pelo rio e vai atingir a minha barragem. Então, para dimensionar um negócio da melhor forma, para não dar problema, para fazer as coisas da forma que tem que ser feita, a gente tem que saber qual é o volume de chuva que vai chegar nessa bacia hidrográfica, tá? Ah, mas o solo infiltra água? O solo infiltra, mas essa mesma água que infiltra, ela sai no rio de novo via mina, tá? Então, imagina a minha bacia hidrográfica, imagina essa caneta aqui por baixo, tá? O que essa caneta seria aqui que eu estou colocando? Então, toda a bacia hidrográfica, apesar de toda a água que existe nela, por baixo dela sempre tem ainda um aquífero, que é uma água subterrânea muito profunda, tá? É como se fosse um rio subterrâneo andando por baixo dessa bacia hidrográfica. Então, nem toda a água que bate no solo, infiltra, vai para a mina e vai para o rio, ainda tem uma água mais profunda que está abaixo do rio, tá? Por exemplo, nós temos o aquífero Altar do Chão, que é aqui perto da gente aqui, no estado do Amazonas, um dos maiores do mundo. Nós temos o aquífero Guarani, que é uma outra água subterrânea muito grande que nós temos no nosso país. Então, o que é o aquífero? É uma água armazenada como se fosse um fluxo de água subterrâneo que está em grandes profundidades aí. 200, 300, 500 metros de profundidade, dependendo da região. Tem lugar que ele aflora, tem lugar que a água está bem guardada, bem enterrada, tá? Tem umas teorias aí, né, que fala que o nosso rio Amazonas, ele era um rio que corria ao contrário. Na verdade, ele não corria para o lado do Oceano Atlântico, que ele está indo hoje, sim, ele corria para o Oceano Pacífico. Depois, com o choque de placas tectônicas lá no Oceano Pacífico, que levantou a Cordilheira dos Andes, é como se o rio tivesse correndo assim, aí a cordilheira levantou e fez isso aqui. Ele começou a jogar água agora para o outro lado, lá para o Oceano Atlântico, né? E também existe um outro rio subterrâneo, depois vocês podem pesquisar aí, não vou falar. Tem um rio subterrâneo que corre por baixo do rio Amazonas e ele corre em sentido contrário, tá? Depois vocês podem estar dando uma pesquisada aí. Tem alguns rios que correm em sentido contrário e tem outros que correm, rios subterrâneos que correm no mesmo sentido do rio Amazonas, tá? Depois vocês pesquisam aí o rio subterrâneo que corre por baixo do rio Amazonas, depois vocês me falam o nome aí, beleza? Bom, então, imagina a nossa bacia hidrográfica, ela tem uma área, tá? Essa área vai receber um volume de chuva anual todos os anos, tá? Lembrando que todo lugar que recebe chuva, seja numa bacia macro, seja numa lavoura de milho que eu estou considerando, seja em cima do telhado de uma casa que a gente está falando aqui, qualquer que seja o lugar, essa água ela vai bater e vai para algum lugar, tá? Então, conhecer os volumes de água, conhecer os volumes de chuva é de extrema importância para a gente tomar decisões, tomar medidas para que a gente faça as nossas atividades, faça os nossos sistemas, nossos projetos e tudo mais. Então, qual a importância de eu saber o volume de chuva que cai em cima do telhado de uma casa? Eu posso utilizar essa água para a captação. Inclusive, tem um pessoal ali no Jaru que fez os coxos de sal, todos com calha para botar água para o gado, né? Então, fez o sistema lá de rotacionado, beleza? Sisteminha rotacionado. Lá no sistema rotacionado, no meio, lá tem uma praça de alimentação, que é onde o gado chega para comer, beber água, lamber sal. Então, tem lá os coxos grandão para tudo isso, aquele espaço maior, né, para o gado ficar ali. E bem nessa chamada área de lazer, que a gente chama aí, que é
tem outro nome também, área de lazer e praça de alimentação, né? Cada um fala de um jeito aí. Na praça de alimentação lá do gado, ele fez os coxos todos com calha e a calha direcionando a água da chuva para o coxo de água, para o animal beber essa água, fazer a dessedentação dos animais, né? Que palavra bonita, né? Matar a sede, né? Para falar do jeito mais popular. Então, quando tem chuva, a água bate no telhado, escoa e vai lá para o coxo. Claro que tem um sisteminha lá para aquelas primeiras águas ser eliminadas, para lavar bem o telhado, para depois começar a mandar essa água, que é uma água de boa qualidade, quando a atmosfera está limpa, é uma água de boa qualidade, pode beber qualquer um pode beber, que não tem problema. Quando a atmosfera está limpa. Isso na zona rural, depois que passa a época de fumaça, a época de poeira, que limpou o céu, a chuva ela vai vir de boa qualidade. Então, essa água ela bate no telhado, gera grandes volumes que vai para os animais. Então, o telhado, basicamente, na época da chuva, ele alimenta os coxos de água para todos os animais durante todo o período de chuva, que para a nossa região começa em outubro e termina mais ou menos no final de maio, né? Assim, chuva mesmo. Claro que agora em setembro já começa algumas chuvas e junho também sempre dá alguma chuvinha. Mas o nosso período de chuva é esse, de outubro a maio, com mais chuva, menos chuva no começo e no fim, e muita chuva no meio do caminho ali, né? Que é janeiro e fevereiro. Geralmente é o que mais ocorre aqui na nossa região. Bom, então lá eles fizeram esse sistema para coleta de água do telhado. Quando chega na seca agora, aí não tem essa, aí não tem água de telhado, aí é a mangueira mesmo, com a boia que joga água dentro do coxo e tudo certo. Mas uma boa parte do ano evita esse gasto de estar lá ligando bomba de água de caixa d'água, indo para os animais, né? Então, só para a gente ter uma ideia, uma vaca uma vaca normal, nem em lactação, uma vaca aí com bezerro, uma vaca Nelore, só com bezerro mesmo, ela bebe de 40 a 50 litros de água por dia. Então, num sistema desse, você consegue aí, principalmente na época da chuva, esses 7, 8 meses aí, sem precisar de estar lá abastecendo coxo, colocando água, e mesmo assim, se o nível baixar, ele tem lá um sistema para conseguir abastecer com a boia, né? Então, a boia baixa, só deixa a boia mais alta, ela baixa, e aí consegue captar essa água, né? Abastecer com a água normal, né, que vem da caixa por declividade. Então, isso aí é uma programação que a gente pode pensar. Existe a programação toda de uma bacia hidrográfica, quando a gente pensa numa barragem, o volume de água que a bacia hidrográfica pode gerar. E existe também conhecer a área e os volumes de chuva que chegam numa região para uma lavoura de milho, para um sistema de irrigação e coisa do tipo. Então, vamos entrar nesses assuntos todos aí a partir de agora. Bom, então vamos lá. Vamos ver se vai dar tempo de ver tudo, né, que tem muita coisa para falar hoje. Deixa eu abrir aqui o tal do punch aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Vocês não estão vendo minha tela, não, né? Acho que eu tirei o compartilhamento. Deixa eu colocar de novo aqui. Deixa eu abrir o punch aqui. Então, vamos lá. Deixa eu colocar uma área qualquer aqui, né? Então, imagine aí, vamos supor uma área de 1 hectare, tá? Aquela área que todo mundo conhece. O que é 1 hectare? 100 por 100 metros, né? 1 hectare é uma área aí que todo mundo já ouviu falar, que corresponde a 10 mil metros quadrados, né? Pode ser 100 por 100, pode ser 50 por 200, qualquer coisa que multiplicado lá um pelo outro vai dar 10 mil metros quadrados, é 1 hectare. Beleza, então vamos colocar aqui o nosso 100 por 100 mesmo, o nosso tradicional aqui. E aí, gente, faz de conta que um belo dia ocorreu uma chuva na região, e essa chuva é uma chuva botaram lá um pluviômetro. Eu não tenho nem um pluviômetro aqui agora. Caramba. Era na faculdade, vou pegar a semana que vem eu trago. Então, um belo dia lá passou uma chuva, um pluviômetro registrou, né? Aquele aparelhinho que você coloca lá na chuva para cair água dentro dele, e ele tem lá um monte de risquinho. E vamos supor que o pluviômetro registrou uma chuva de 20 milímetros, tá? Então, vamos supor que esse pluviômetro registrou 20 milímetros. Aí eu pergunto para vocês,
20 milímetros foi a minha altura de água, uma altura, uma lâmina de água. Quando você escutar essa palavra milímetros, é uma altura de qualquer coisa, né? 20 milímetros é a mesma coisa que 2 centímetros de água. Então, se tivesse caído 2 centímetros de água na superfície do solo, tivesse feito uma capinha de 2 centímetros ali, né? 2 centímetros na régua é a mixaria, né? Olhando ali na régua é muito pouco. Mas de água, quando você pega essa área toda de 10 mil metros quadrados e multiplica por esses 20 milímetros, vai dar um volume de água enorme, tá? Então, imagina aí, nós temos uma lavoura de milho que recebeu 20 milímetros de água. Quantos litros de água será que essa lavoura recebeu? Então, uma continha bem simples, tá? Volume é o quê? Aquela fórmula, a famosa fórmula do volume. Volume é igual a área vezes altura, tá? Fórmula do volume. Volume é igual a área vezes a altura. A área que a gente está falando aí é essa área de 100%. 100 vezes 100 metros. 100 vezes 100 metros vai dar o quê? 10 mil metros quadrados, que é o nosso 1 hectare que a gente está considerando aí. 100 vezes 100 vezes a nossa altura. 20 milímetros é a mesma coisa que 2 centímetros, né? 20 milímetro é a milésima parte do metro, né? Milímetro, né? Esquece do acento lá no milímetro. Milímetro. Então, milésima parte do metro. 20 seria o quê? 20 milímetros é como se eu tivesse pegado uma parte do metro dividido por 1000. 20 milímetros, se eu quiser saber em centímetro ou centímetro, né, o metro dividido por 100, 20 milímetros é a mesma coisa que 2 centímetros, né, que é a mesma coisa que 0,2 decímetros, né, se for dividindo isso aí tudo por 10, que é a mesma coisa que 0,02 metros. Professor, mas como é que faz para a gente fazer essa conta, essa conversão? É aquela conversãozinha simples. Se eu tenho milímetro, eu divido por 1000. Se eu tenho centímetro, eu divido por 100. É só converter. Então, aí, como é milímetros, é só pegar o 20 e dividir por 1000. 20 dividido por 1000 vai dar 0,02 metros. Então, vou transformar isso aqui para metros. 0,02 metros. Então, qual é o volume, o total de água que chegou no meu 1 hectare? Passou uma nuvem ali sobre aquela região, 20 milímetros de chuva caiu. Eu botei um pluviômetro lá em cima, lá dessa lavoura de milho, lá do lado da minha casa. Então, se eu pegar aquele pluviômetro, deu 20 milímetros, multiplicar pela minha área que eu tenho lá de lavoura, qual vai ser o volume de água? Só fazer a multiplicação aí, ó. 100 vezes 100 vezes 0,02, que vai dar um volume de... Quanto será que dá isso aí? 10 mil vezes 20, vai dar 200 metros cúbicos. Né? Então, esse foi o total de água que chegou com a chuva nessa minha lavoura. 200 metros cúbicos, ou mesma coisa que 200 mil litros, sendo que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. 1 metro cúbico é uma caixa d'água cheia de água, 1000 litros. Então, é a mesma coisa que 200 mil litros. Beleza. Então, choveu 20 milímetros, na minha área de 100%, corresponde a uma altura de água de 200 mil litros de água. Professor, pode falar. Eu também posso fazer direto aí, né? Os 10 mil vezes 0,02, né? É isso aí. Esse é o, que nem diz o pessoal fala lá, esqueci agora uma expressão que o pessoal fala. Enfim, essa é a melhor forma de fazer. Se você tem 10 mil, que é a área, sabendo que cada milímetro de chuva medido no pluviômetro corresponde a 1 litro de água por metro quadrado, tá? Então, 1 milímetro é 1 litro de água por metro quadrado. Nunca esqueçam disso aí. A vida toda vocês têm que morrer de velho sabendo disso, tá? Ó, como é que é, professor? As unidades em milímetros ou lâmina de chuva. Toda vez que um pluviômetro, deixa eu botar aqui um pluviômetrozinho para vocês, quem nunca viu um pluviômetro, tem de todo tipo, tá? Cadê o bendito meu pluviômetro? Sumiu. Aqui, ó. Esse aqui, na verdade, não é bem esse aqui, não. Esse aqui é só um coletor que fez um pluviômetro. Mas tem de vários modelos. Eu não estou achando aqui que é o pluviômetro. Vou falar sobre os tipos de pluviômetro depois. Mas esse aqui, por exemplo, esse daí é um sisteminha de captação, onde ele tem um funil em cima,
e embaixo uma proveta. Então, isso aí é um pluviômetro feito, adaptado. Esse que está do lado aí, esse branco aí, ó, esse aqui é foi adaptado, que é uma coluna de vidro, uma proveta de vidro, com um funil em cima. Então, ele tem uma área de captação aqui em cima e vai medindo aqui os risquinhos, aqui no caso está em centímetros, né? Ou, no caso que já vai estar em volume de água. Quando você tem um cilindro perfeito, que nem esse daí que vocês estão vendo aí de vidro, é fácil você saber quanto choveu. Se você pega um cilindro desse, vamos tirar essa tampa que está em cima aí, essa boca grande dele aí. Se eu pegar um cilindro perfeito, colocar ele lá na chuva, e o que choveu dentro dele, eu ir lá com uma régua e medir, eu vou saber exatamente a quantidade de chuva que caiu naquela região, tá? Então, eu peguei que é um cilindro perfeito. É um negócio que a boca dele em cima é igual embaixo, o fundo também. Esse baldinho, isso aqui não é um cilindro, né? Isso aqui é um outro formato, isso aqui é um tronco de cone, que é chamado. É como se fosse um funil cortado, né? Esse é o tal do tronco de cone. Então, esse tipo de superfície, a boca dele aqui em cima é maior do que o fundo. Então, se eu deixar esse baldinho aqui na chuva e cair água sobre ele, e eu for medir a altura de água cair aqui dentro, não vai me dar uma medida precisa. Por quê? Porque a boca aqui em cima, por ser maior, ela não... A tendência é a quantidade de água que entrar aqui, devido a ser a boca maior, não expressar exatamente a quantidade de água que chegou no solo na mesma altura. Porque como ele vai enlarguecendo, né? Se ele fosse igual, se ele fosse a parede que fosse igualzinha, e eu colocar um baldinho desse na chuva, serve de um pluviômetro para mim. Eu posso pegar um balde reto, um cilindro reto, né? Que ele tem a lateral igual a boca em cima, eu posso colocar ele lá na chuva, choveu, depois eu vou lá, pego uma régua e meço. Eu medi a altura de água que está dentro do balde, é o tanto que choveu em milímetros, tá? Se caiu, vamos supor que eu botei uma régua lá, molhou a régua 5 centímetros, é 50 milímetros, né? 5 centímetros, 50 milímetros, a mesma coisa. Aí eu pego esses 50 milímetros e multiplico pela área, tá? Lembrando, 1 milímetro, toda vez que eu pego, é sempre essa conta aqui, ó. 1 milímetro registrado lá no pluviômetro é a mesma coisa, deixa eu voltar aqui, tá? 1 milímetro registrado no pluviômetro é a mesma coisa que 1 litro de água por metro quadrado. Então, essa unidade, vocês sempre têm que lembrar disso. Então, as unidades em milímetros ou lâmina de chuva são as mais usuais para medir a precipitação ou também a evapotranspiração, a quantidade de água que evapora para a atmosfera. 1 milímetro de chuva corresponde a 1 litro de água distribuído sobre uma área de 1 metro quadrado, tá? Professor, pode falar. É 1 litro, então, por metro quadrado, não é 1 metro cúbico, não? Não. Se você pegar 1 litro, vamos dizer que eu botei 1 litro de água aqui dentro, ó, e joguei em 1 metro quadrado de área, essa água ela vai esparramar nesse 1 metro quadrado e vai formar uma alturinha de 1 milímetro só um risquinho ali, se você pegar 1 litro. Se você pegar 20 milímetros, que é a chuva que eu estou falando ali, 20 milímetros vai ser 20 litros por metro quadrado, tá? Só para vocês terem uma ideia, aqui em Rondônia, na nossa região, chove em torno de 2.000 milímetros por ano. A soma de todas as chuvas do ano dá 2.000 milímetros. 2.000 milímetros é a mesma coisa de 2.000 litros de água por metro quadrado. Sempre essa relação. 1 milímetro de chuva é igual a 1 litro de água por metro quadrado, tá? Então, por isso que você pega ali, choveu 20 milímetros, multipliquei pela minha área, eu já sei exatamente a quantidade de litros de água que caiu. Então, nesse nosso exemplo aqui, ó, se eu pegar, nosso exemplo que a gente acabou de fazer aqui, ó, se eu pegar essa área de 1 hectare, de 10 mil metros quadrados, e multiplicar pelos 20, direto aqui, ó, eu vou ter a resposta direto em litros, tá? Então, choveu 50 milímetros na minha área, 50 vezes 10 mil, vai dar quanto? 500 mil litros. Então, eu posso fazer essa multiplicação direta. A resposta vai sair sempre em litros. Se eu pego os milímetros, divido por 1.000, que aí eu vou passar ele para metro, né? Peguei os milímetros de chuva, dividi por 1.000, ele vai passar para metros. Multipliquei pela área também em metros, aí sim a resposta vai dar em metros cúbicos, como é a primeira resposta que a gente fez aqui, ó. Na primeira parte aqui, o que a gente fez? A gente pegou, né, ó, nessa primeira parte aqui, ó, a gente pegou 10.000 metros quadrados e multiplicou pela altura de chuva 0,02 metros, que é a mesma coisa que 20 milímetros. Quando você multiplica isso aí tudo, deu a resposta em metros cúbicos.
Se eu não tivesse feito essa divisão, multiplicado por 20 aqui direto, a resposta minha seria em litros. Lembrando que, matematicamente, essa multiplicação ela não é correta fazer. Metro vezes milímetro. Tá? Matematicamente, não. A gente sempre utiliza as mesmas unidades. Metro, metro, metro. Porém, nesse caso que a gente está trabalhando com essa unidade de chuva, e a gente pode falar chuva em metros cúbicos, em litro, em ml, em várias unidades aí, está falando de volume de água, então, pode. Mas a gente sabe que sempre esses 20 milímetros corresponde a 0,02 metros, tá? Então, peguei a minha área, 10 metro quadrado, vezes 20, eu tenho uma resposta de 200 mil litros de água. Isso vale para qualquer coisa. Beleza, aí vamos supor que choveu 200 mil litros de água na minha lavoura de milho, tá? Só para vocês terem uma ideia, o milho, ele precisa para ele nascer, crescer e se desenvolver, dependendo da variedade e tudo mais, de 600 a 800 milímetros por ano de água, para ele começar e fechar o seu ciclo. A soja é a média de 400, 500 milímetros, o feijão por aí também. O milho até 1.000 milímetros chega. Tem variedade de milho aí que vai de 600 a 1.000 milímetros de água, para ele fechar o seu ciclo, para ele nascer, crescer, desenvolver, produzir grão e colher. Tá? Então, imagine, se esse milho precisa de 1.000 milímetros, vamos colocar aí 600 milímetros, tá? Para ele fechar o seu ciclo completo. 600 milímetros, aproximadamente. Então, 600 milímetros são 600 litros de água por metro quadrado. Então, ele precisa de muita água para ele fazer o seu ciclo todo. Para nascer, crescer, se desenvolver e morrer. E colher, no caso, né? Então, tem variedade de milho que 600 milímetros é suficiente. Tem variedade que 600 é pouco, precisa de mais, senão ele não vai expressar todo o seu potencial. Né? Tem variedade que precisa de muito mais. A cana-de-açúcar, ela precisa de 1.200 milímetros por ano de chuva. Então, uma região que não chove 1.200 milímetros de chuva por ano, nem adianta plantar cana-de-açúcar, ela não vai se desenvolver, a não ser que você complemente isso com chuva artificial, que é irrigação, que nem acontece muito lá no Nordeste, muitos estados lá da região Nordeste, que o pessoal irriga cana-de-açúcar para produção de álcool, produção de cachaça e coisa do tipo. Tem variedade que até 1.000 milímetros produz bem, tá? Mas as boas aí produzem muito mesmo, é em torno de 1.200 milímetros de água por ano. Então, aquela cana-de-açúcar ali, aquela toceira de 1 por 1, ela precisa de ter 1.200 litros de água ali no pé dela para ela fechar todo o seu ciclo. Isso a gente está falando de chuva natural. Claro que quando você coloca irrigação, aí vai para sistemas localizados, quando tem outros sistemas de irrigação aí que economiza muita água, você não precisa de molhar toda a área, molha só onde a planta está. Aí economiza muita água. Agora a gente fala de água vindo de chuva, que ela molha por igual, toda a área, então, uma cana-de-açúcar no sistema de irrigação por aspersão ou chuva mesmo, é 1.200 milímetros de água por ano. Tá? Nossa região, dá certo a cana-de-açúcar, a vida toda vai dar, né? Porque aqui chove 2.000 milímetros. No Paraná vai dar certo? Paraná chove 1.800 milímetros. O problema do Paraná é o quê? É o frio. Então, aí, dependendo da situação, tem região que já não dá certo. A cana-de-açúcar é uma planta que a gente chama de C4, que tem um metabolismo com 4 carbono. Precisa de muita radiação, muito sol e calor para ela produzir mais. Aí vem um frio, uma geada lá, esquece de cana, né? Então, dependendo da região mais baixa, já ali mais para o norte do Paraná, estado de São Paulo, a cana se desenvolve bem. Mas se for num lugar já muito elevado, que chia e tudo mais, todo ano, aí já não se desenvolve tão bem. Isso vale para todas as culturas tropicais que a gente está falando aí. Né? Por exemplo, mamão, a banana vai se desenvolver bem em regiões que chove também acima de 1.000 milímetros, 1.200, 1.300 milímetros, porém com calor, com médias térmicas acima de 20 graus Celsius anual. Abaixo disso já começa a ter problema. Beleza? Então, às vezes a gente não pode analisar ou ver somente um fator, sempre tem que olhar todos os fatores simultaneamente. Cana-de-açúcar lá no Nordeste, lá tem calor, tem tudo beleza, o problema é a falta de água. Então, em algumas regiões lá não vai chover esses 1.200 milímetros, é quando o produtor entra com uma parte desses 200, 300 ou 500 milímetros de chuva aí via irrigação. Aí ele tem que bombear isso de um rio, jogar o complemento. Né? E muitas vezes também o sistema de irrigação, a chuva lá, vamos dizer que chove 1.000 milímetros na região lá no Nordeste, então vai faltar 200 para irrigar, que eu teria que colocar com irrigação. Então, vocês imaginam 1 hectare de cana,
eu tenho que molhar 200 milímetros para fechar o ciclo dela. Então, quanto de água eu tenho que bombear? Né? Se você pegar aí, ó, vamos supor que a chuva lá São Pedro me deu 1.000 milímetros. Para ela fechar o ciclo dela, ela precisa de 1.200. Então, eu tenho que irrigar mais 200. Então, se você pegar 200 milímetros que está faltando aí para irrigar, multiplicar isso pela área de 10 mil metros quadrados, eu tenho que colocar 2 milhões de litros de água para essa cana-de-açúcar. Tá? Se estiver faltando, sei lá, um mês para terminar o ciclo, para me cortar ela, ou para ela encher, né, antes de florir, aquela coisa toda, então tem que jogar esses 2 milhões de litros de água nesse 1 hectare. Se o cara tem lá 10 hectares, 20 hectares, 100 hectares, multiplica isso aí pela área. Então, só para vocês terem uma ideia do quanto que é o volume de água que as culturas necessitam. Por isso que muitas vezes fala-se muito que a agricultura irrigada é a que mais consome água no mundo. Ela consome, sim, muita água, mas lembrando que desses 2 milhões de litros de água que ela vai consumir para terminar o seu ciclo que vai irrigar, isso aí nem 10% direito a planta aproveita. Uma boa parte disso aí vai para o solo, vai para o lençol freático, volta tudo para o ciclo hidrológico de novo. Então, é uma água que ela é recapitulada, ela volta para o sistema, ela não é perdida, ela não polui, ela não vira, ela não some dali, ela está ali presente. Beleza? Bom, então, uma lavoura acontece isso daí. Imagina que choveu 20 milímetros. Aí bateu um sol aí, começou a bater o sol. Vai haver o quê? Depois que choveu, o que vai acontecer? Depois que o sol começa a bater, começa o calor, excitar as partículas, começa o vapor, começa a subir. Como é que a gente chama isso daí? Evaporação ou precipitação? Evaporação. Então, evaporação. Isso. Então, choveu, precipitou. Toda queda de água do céu para o solo é uma precipitação. Tem precipitação na forma de chuva, precipitação na forma de neve, de granizo. Toda água que está caindo de algum jeito do céu para o solo é uma forma de precipitação, tá? A água precipitou, desceu, caiu. Lá no dicionário vocês vão olhar lá, precipitar é a mesma coisa que desceu, caiu, transbordou, tem vários sentidos aí essa palavra. No caso de chuva, é uma descida da água. Desceu a chuva, bateu no solo. Então, uma parte dessa chuva, vamos colocar aqui, então, com base naquela outra imagem do ciclo hidrológico que a gente tinha feito. Então, uma parte dessa chuva que chegou com a chuva, uma parte dessa água que chegou com a chuva, o que vai acontecer? Né? Vamos dizer que desses 20 milímetros aí que chegou com a chuva, vamos dizer aí que o nosso solo teve uma infiltração aí de 5 milímetros, tá? Infiltrou 5 milímetros. E uma outra parte evaporou, voltou para a atmosfera, tá? Então, se chegou 20, vamos dizer que 5 entrou lá dentro do solo, então tá aqui os 5 milímetros dentro do solo, tá? E de 20 menos 5, 15. Vamos supor que 7 milímetros evaporou. Evapotranspirou, a palavra mais correta. Por que evapotranspirou? Porque é a evaporação da água do solo mais a transpiração das plantas. É a soma das duas coisas. Então, a nossa região aqui tem uma evapotranspiração média de 5 a 7 milímetros, até 10 milímetros, dependendo do dia. Mas uma média de 6, 7 aí, quase todo dia acontece. Isso em lavouras em geral. Costuma até considerar esses valores aí para fazer sistema de irrigação. Então, vamos dizer que evaporou lá do meu milho 7 milímetros, foi embora de volta para a atmosfera. Aí eu pergunto para vocês, vamos dizer que o solo estava seco, chegou 20, bateu no solo, infiltrou 5, tá? Desses 5 que infiltrou, será que essa água foi para onde? Para onde vocês acham que essa água foi? Ela vai para baixo da terra, né? E vai para o lençol, né? Lençol freático. Então, assim, ó, quando a gente fala que a água infiltrou, infiltrar é um fenômeno de superfície. A água entrou no solo, ela infiltrou. Quando ela começa a descer dentro do solo, ela está percolando, ou seja, é o movimento da água dentro do solo. Nessa percolação, essa descida costuma ser pelos macroporos do solo, aqueles poros grandes, como se fossem os canudinhos do solo. Então, a água está lá descendo pelos poros.
No meio do caminho tem poros pequenos, pequenas partículas de solo. Então, uma parte dessa água ela pode ser retida, absorvida pelo solo, pelos poros menores, são os microporos. Uma outra parte dessa água pode descer e atingir o lençol freático, foi o que vocês falaram aí. No fato de atingir lençol freático, é uma outra água, então é um outro volume. Então, vamos dizer que desses 5 milímetros, ficou ali retido no solo, ali para a planta, uns 3 milímetros. E 2 desceu, foi lá para o lençol freático, escoou. Então, essa é uma água que ela não vai ser aproveitada pela planta. Muitas vezes ela até leva nutriente embora, leva adubo que você colocou ali no pé da sua planta. Então, quando chove demais, claro que uma chuva dessa aí de 20 milímetros, se for no período de seca, no início da chuva, ele não vai levar tudo embora. Uma chuva dessa vai umedecer o solo. Mas conforme começar a chover, entrar no tempo da chuva mesmo, no período chuvoso, então o solo vai saturando, todas as partículas começam a encher de água, chega um momento que esse solo ele não suporta mais a sua carga hidráulica e a água começa a drenar para o lençol freático. Então, começa a haver um fluxo vertical e depois horizontal. O que é isso? A água entra no solo e depois ela faz isso daqui pelos tubos que tem dentro do solo, como se fosse, que é o lençol freático, e essa água vai drenando até surgir uma mina lá num barranco, em algum lugar, ou essa água vai para o rio. Né? Então, aquela minazinha que surge lá, que vai para o rio, é uma água que infiltrou, o excesso acumulou, encheu o solo, armazenou dentro desse nosso lençol freático, a nossa bacia, a nossa caixa de armazenamento, e toda vez que esse lençol também já está muito cheio, ele vai sempre drenando, vai entrando água e vai drenando de volta para o rio. Então, 5 milímetros infiltrou no solo é o quê? A água que entrou. Agora, se essa água vai estar disponível para a planta, é outra história. Por quê? Pode ser que desses 5, uma parte foi embora, outra parte ficou armazenada. Tá? Vamos dizer que esses 5 está armazenado, porque o solo estava seco, então ele não se perdeu. Se perde quando o solo já está muito encharcado, aí a água vai embora. Isso a gente vai ver em outras disciplinas aí, de manejo de solo e tal, mas a gente faz uma prévia aqui. Evapotranspiração, 7 milímetros evaporou. Então, se infiltrou 5 no solo, 7 evaporou, para onde foi o resto? 7 mais 5, 12. Para 20, falta quanto? 8. 8. E onde é que está esses 8 milímetros aí? Será que ele está onde? Absorvido pela planta? Oi? Foi absorvido pela planta, vegetação? Absorvido pela planta? Ou escorrido até o rio, alguma coisa assim? Isso, é bem isso aí. Vamos botar um rio aqui, ó. Deixa eu fazer um riozinho aqui, faz de conta. Tá? Então, faz de conta, tem um rio aqui, ó. Né? Deixa eu pegar uma tintinha azul aqui para dizer que é o rio. Vixe, Maria, pintei o trem tudo aqui de azul. Mas todo mundo tá vendo aí. Faz de conta que esse aqui é o nosso rio aí, nossa caixa de armazenamento de água, é o nosso riozinho. Então, esse rio, ele vai receber a água direta da chuva, que é aquela enxurrada que a gente chama. Então, uma parte dessa água, ela foi para onde? Ela foi para o escoamento, ela foi direto para o rio. Né? Esse rio, esse escoamento todo aí, foi 8 milímetros. Tá? Então, choveu 20, beleza, infiltrou 5, 7 evaporou de volta para a atmosfera e 8 escorreu para o rio. Aí, isso aí a gente está falando de valores, de milímetros de chuva. Quando você pega isso aí e multiplica pela área, você vai ter os valores em litros, em volume, o tanto que vocês quiserem. Então, do mesmo jeito que a gente multiplicou lá as quantidades de chuva que chegou, aí eu pergunto para vocês, quanto que evaporou, quanto que infiltrou e quanto que escorreu para o rio em litros? O que eu faço? Só pego a área e multiplico por esses valores aí. Será que vai dar quanto? Qual o volume de água aí que foi para cada canto, será? E aí? Qual seria esse volume aí? Que foi para evaporação, que foi para o rio, que foi para a infiltração de água no solo? Só basta a gente multiplicar, né? Então, ó, vamos falar da água que infiltrou no solo. Bateu e infiltrou, tá?
E o que mais causa problema, de modo geral, de erosão é essa água que não vai para o solo, que é essa água que escorre. Essa é a principal água que a gente considera que deveria ser infiltrada para não haver escoamento. Quanto mais escoamento superficial a gente tem, mais solo está sendo carregado, mais nutrientes está indo embora, mais está alagando o rio à toa, entupindo o rio de água, às vezes sem necessidade, às vezes causando enchente, coisa do tipo. Então, a ideia é o quê? Que nós, como agrônomos, temos que trabalhar para fazer com que o máximo de chuva seja absorvido pelo solo, para que a vegetação absorva, use estratégias aí de manejo do solo para evitar que volumes excedentes de água vá para o rio, vá para abastecer demais o rio. A água indo para o lençol freático é melhor do que ela ficar indo direto para o rio, porque abastecendo o lençol freático eu vou ter um rio mais perene ao longo do ano, ou seja, aquele rio que não vai secar, tá? Vou ter uma perenidade do meu rio, da minha região, da minha bacia hidrográfica. Então, quanto mais a água entrar no solo, eu fazer sistemas de drenagem, eu fazer curvas de nível, terraceamentos, vegetações, para que essa água bata e infiltre no solo, menos eu vou ter problema aí com enchente. E mais água eu vou ter no período da seca, tá? Então, vamos pegar aí, ó. Vamos dizer que esse nosso mesmo hectare de milho aí, infiltrou 5 milímetros de água nele, né? Desses 5, se você multiplicar 5 vezes 10 mil, vai dar quanto? Então, se for dizer aí de infiltração, foi quanto? 50 mil litros. Isso. Então, de infiltração, seria 100, 10 mil metros quadrados. Se eu pegar 10 mil metros quadrados e multiplicar direto pelo 5, né? Pelos 5 milímetros, lembrando que 1 milímetro é a mesma coisa que 1 litro de água por metro quadrado, então eu tenho 10 mil metros quadrados vezes 5, então a resposta final aí é de 50 mil litros de água infiltrou no solo, 50 mil litros ou 50 metros cúbicos, que é a mesma coisa, tá? 50 mil litros. Essa é a água nossa da infiltração, vou colocar aqui, ó, infiltração. Qual seria a nossa água do nosso chamado escoamento superficial? Aquela água que não infiltrou, que bateu no solo e escorreu. Então, é a mesma coisa, 10 mil metros quadrados, que é a nossa área, tá? Vezes 8 milímetros, tá? Lembrando que se eu dividir isso aí por 1.000, vai dar 0,08 metro, multiplicando, vai dar 80 metros cúbicos ou 80 mil litros, que é a mesma coisa, tá? Então, isso aqui vai dar igual a 80 mil litros. Essa é a água do quê? Do nosso escoamento, tá? E, por último, a água que evapotranspirou, o volume de água que foi lá para São Pedro de volta. Ele vai juntar água de novo para a gente, né? Para quem tem fé aí. Então, quem diz que São Pedro que é o que faz chuva, então essa água evaporou lá para ele de novo. Então, seria quanto? Seria, novamente, essa área aí de 10... Ai, por que não está saindo um M agora aqui? Acho que travou alguma coisa aqui. Não sei o que aconteceu com o meu... Acho que eu perdi algum botão aqui que o meu teclado está funcionando. Então, seria aí 10 mil metros quadrados vezes 7, que vai dar 70 mil litros de água que foi para evaporação. O senhor deve ter desligado num look aí, não? Será? Deixa eu ver aqui. Mas eu estou no teclado no notebook? Será que é onde que eu apertei isso? Num lock, Não, né? no teclado do notebook também tem, num look, em cima do 7. Lá em cima, lá. Em cima do Deve 7, geralmente. Deve ter apertado alguma coisa mesmo. Ou na setinha de apagar lá. Em cima da seta de apagar lá. Lado direito. Eu lembro que uma vez eu apertei esse num lock aí, mas ele foi ficar apagando o texto conforme você ia dando uma... Ó, tô apertando, não tá dando nada. Ah, deixa eu ver se vai dar agora. Agora deu. É alguma merda que deu ali mesmo. Bom, deixa eu fazer aqui então certo. Apagar com a borracha aqui. Pegar o texto de novo, vamos lá. Então, volume é igual a 10 mil metros quadrados, que é a nossa área, né? Metros quadrados, quadrado,
vezes a água que evapotranspirou, que é de 7 milímetros, tá? Lembrando, gente, nós estamos numa região que a evapotranspiração aqui na nossa região, ela é menor que a precipitação. Geralmente, aqui chove mais do que evapora. Por isso que a gente sempre tem água no rio cheio, a gente sempre tem água no lençol freático, a gente sempre tem rio bem abastecido. No Nordeste brasileiro, é o contrário. Lá você tem uma evapotranspiração maior do que a precipitação. Então, lá a água tende a evaporar mais do que chega com a chuva. Por isso que, muitas vezes, os fluxos dos rios lá é negativo. Chega uma época do ano que o rio não tem água. Fica seco só o canal lá do rio. Então, nós temos aqui 70 mil litros de água. Foi o quê? Foi para evapotranspiração, uma água que foi embora para a atmosfera. Vou colocar aqui, ó, ETP, evapotranspiração, que é o sigla. O que é evapotranspiração? É toda a água que evapora do solo, do rio, de tudo quanto é canto, mais a água que as plantas transpiram pelas suas folhas. Quando ela faz a fotossíntese, ela libera a umidade e essa água vai para a atmosfera. A gente, quando faz atividade física, também libera um pouco de suor, que não deixa de ser uma transpiração. Claro que é insignificante perto das plantas da quantidade que é. 50 mil litros de água, então, infiltrou no solo, 8 mil litros foi a água que ela escoou e 70 mil litros foi a água que evapotranspirou. Somando tudo, vai dar, de novo, o valor lá que a gente tinha feito no início, que é os 200 mil litros de água. Tá? 200 milímetros de água é o total de água que foi para a atmosfera. Então, quando a gente fala de água que está no solo, gente, é que nem a gente olhar para esse celular aqui e imaginar o seguinte: você tem uma área, né? Uma área de 10 mil metros quadrados, como se fosse, numa profundidade do solo, né? Se entrou 5 milímetros de água no solo, é só uma laminazinha. Essa laminazinha de água que entrou, 5 milímetros, quando você multiplica por toda a área, é que vai dar esses 5 vezes 10 mil, vai dar os 50 mil litros, tá? Beleza? Vamos seguindo aqui, então, para vocês pegar a parada aqui. Então, olha só, em intervalos de tempo longo, como um ano ou mais, tá? A variação de armazenamento pode ser desprezada na maior parte das chamadas das bacias hidrográficas. E a equação pode ser restrita em unidades de milímetros por ano, que é o que a gente estava falando aí. O que é feito dividindo os volumes pela área da bacia. Então, muitas vezes, toda vez que eu tenho uma área de um lugar e quero saber a chuva, eu também posso usar a fórmula ao contrário. Então, se volume é igual a área vezes a altura, volume que chegou de água é igual a área vezes a altura. Se eu tiver o volume e quiser saber só a quantidade de chuva, aí eu inverto a conta. Então, eu tenho a área, a altura, é igual a volume dividido pela área. Então, é só inverter as coisas. Sempre chuva, tá? A chuva, a nossa precipitação, ela é uma somatória de tudo que evaporou, mais tudo que escoou. Então, esse E que vocês estão vendo aqui, ó, é o que a gente acabou de fazer agora. Chuva, precipitação, tá? É igual a evapotranspiração mais o escoamento. O que é o escoamento? É toda aquela água que escorreu, que foi para o rio e continuou escorrendo para fora da minha bacia hidrográfica. Então, se chegou uma quantidade de água de chuva, essa água, ela infiltrou no solo, uma parte. Essa água que infiltrou, ela pode ir para o escoamento, ela pode ir para o lençol freático, ela pode ir para o rio, e aquela água que voltou para a atmosfera. Então, a soma dessas duas coisas vai dar a água que choveu, né, que a gente acabou de fazer aí. Existe o que a gente chama aí de coeficiente de escoamento, tá? O que é esse coeficiente de escoamento? Em geral, a gente usa esse valor de 0 a 1, tá? O que é o tal do coeficiente de escoamento? Na prática, os valores eles ocorrem de 0,05 a 0,5 para a maioria das bacias hidrográficas. Significa que numa bacia hidrográfica, se choveu lá 100 milímetros, quando o coeficiente dela é 0,5, é porque ela escoou de volta metade. Ou seja, vamos supor que uma bacia hidrográfica ela recebe anualmente 1.000 milímetros de chuva. Se ela tem um coeficiente de 0,5, significa que 500 milímetros, ou a metade dessa chuva, escoou pelos seus rios para fora dessa bacia hidrográfica, até chegar lá no mar. Tá? Então, o coeficiente de escoamento é isso. É toda aquela água que foi embora da bacia hidrográfica, que o rio levou para o mar. Tá?
De toda a chuva que chegou, tem uma boa parte que volta para o mar. Esse gráfico aí, essa tabela aí, ele mostra algumas bacias hidrográficas do Brasil. Eu quero que vocês foquem na chuva que está ali em milímetros. Esquece esse monte de número aí. Só aqui, ó, chuva em milímetros. Ó, essa parte aqui, ó. Então, aqui nós temos o total que cada bacia hidrográfica brasileira recebe de chuva anualmente. Em média, claro, né? Isso aí são valores medidos a cada 30 anos lá, divide, faz uma média, chega nesses valores médios. A bacia do Rio Amazonas, na sua totalidade, a nível de bacia hidrográfica do Rio Amazonas, o que é a bacia Amazonas total? É toda a bacia, inclusive nos países que estão no nosso entorno, como Bolívia, Peru, todos os países que vêm água para a bacia amazônica. Tá? Que também nasce os rios lá e vem para cá, que faz parte da mesma bacia. Quando você pega só a parte brasileira, dá 2.249 milímetros que recebe anualmente, desconsiderando esses países que estão do lado aí. Então, é muita água, 2.249 milímetros que a bacia hidrográfica recebe anualmente. Isso valor médio, tá, gente? Claro que tem ano que vai receber 1.800, 2.000, 2.500, 3.000, pode ter ano que chega a esse valor, mas na média geral, a nossa bacia do Rio Amazonas, pegando máximas e mínimas, aí, os anos mais forte e mais fraco, vai dar, na parte brasileira, 2.249 milímetros. Aí, o que a gente pega? Desses 2.249 milímetros que está aqui, ó, se vocês pegar qual é o total de água evaporada que sai dessa bacia anualmente, ó, se você pegar aqui, ó, 2.249, que é o total que chega. Se você tirar toda a água que evapora anualmente, 1.134 milímetros é o que evapora. Então, chega a 2.249 litros por metro quadrado, volta para a atmosfera 1.134 litros por metro quadrado, né, ou milímetros, que é a mesma coisa, evaporou de volta para a atmosfera. Quer dizer que a água, a vazão que sobra nessa bacia, aquela água que ficou no solo, que depois vai para os rios e vai drenar para o mar, essa água corresponde a 1.047. O que é esse 1.047 que está aqui? Ó, tá? 1.047 é toda a água, pegando esses 2.249 menos o 1.134. Vai dar o 1.047. Não, 1.047 dá 1.115. Oi? Dá 1.115. 1.115? É. Então a conta está errada aí na tabela aí. Deixa eu ver. Não é 2.249 menos 1.134? Eu acho que é ao contrário. Eu acho que é esse, que é o 1.249 menos o 1.047, não é não? Vai dar a mesma coisa. Deixa eu ver, 1.134. Vou fazer aqui. 1.115, não deu esse valor aí, não. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar uma outra bacia aqui, 2.246 menos 1.504. Fizeram a conta errada na tabela, você acabou de descobrir um erro na tabela aí. Vamos pegar pela bacia do Amazonas total ali, ó, a primeira de cima ali, ó. Pega lá, ó, 2.546, que é o total que a bacia, que chove na bacia amazônica, e o total que evapora na bacia amazônica, todo ano 1.504. Se você pegar esse valor, 2.546, menos 1.504, vai dar 1.042. Isso aí deu certo. É porque ali fizeram a conta errada, então, puseram errado nessa tabela aí. Então, veja bem, aí vem a pergunta, quantos por cento dessa água vai para o escoamento? O que é o escoamento? É a água que vai para o rio, é aquela água que escorre pelo solo, que escorre pelo lençol freático, que vai para dentro do rio. Esse é o escoamento. O escoamento é a vazão do rio, é toda a água que o rio está drenando de volta para o mar. Então, ao longo do ano, na bacia amazônica, os rios somados, eles devolvem para o oceano, para cada metro quadrado de área, que corresponde à bacia hidrográfica toda, um valor de 1.042 milímetros. Isso é a mesma coisa que 1.042 litros por metro quadrado. Por que o coeficiente de escoamento está ali 41%? Porque isso corresponde a 41% do total. Se você pegar o 1.042, dividir por 2.546, vai dar um coeficiente de 0,41 ou 41%.
Então, coeficiente de escoamento é isso, é quantos por cento da água que choveu, que evaporou, que ficou no meu solo, que vai escorrer de volta para o mar. Ou posso dizer também, coeficiente de escoamento é toda a água, é toda a porcentagem de água daquela bacia hidrográfica que está voltando para o mar. Tá? Então, a bacia amazônica, ela devolve para o oceano 41% de toda a água que chega via chuva. Tá? 41% da água da bacia amazônica que chega da chuva volta para o oceano. Automaticamente, quantos por cento que evapora? Se 41% volta para o mar, significa que de volta para a atmosfera 59% de toda a água que chega. Tá? 100% é a chuva, 41% vai embora para o mar e 59% volta para a atmosfera. Esse seria o balanço hídrico da nossa chamada bacia amazônica, a nossa mais próxima que a gente tem aqui. E aí nós temos outros rios brasileiros aí, ó. Deixa eu ver o rio que tem o pior coeficiente de escoamento aí, o Rio Paraguai, olha lá. O Rio Paraguai, ele drena somente 8%, né, do seu volume de água, do que chove nele volta para o oceano. Seria o pior coeficiente de todos aí. Até o Rio São Francisco, que fica aqui no Brasil, no Nordeste, tem um coeficiente melhor do que os outros rios aí. Então, é todo aquele volume de água que volta para o mar. Por isso que o nosso rio Amazonas, ele tem muita água, se diz que ele é o maior rio do mundo. Antigamente falava que ele era o maior só em volume de água, mas na verdade ele é o maior em tudo, em volume de água, em extensão, em tudo. Porque da onde ele passa todos os rios. Diga. Mas então, quanto maior esse coeficiente, melhor, então, é? Não significa que seja melhor. Né? Porque o senhor falou que quanto mais se a terra reter mais e menos para o rio, é melhor, né? Então, se esse coeficiente é maior, significa que ele está despejando mais para o oceano. O aproveitamento de água doce, no caso, no continente, então seria, se esse coeficiente é maior, seria mais prejudicial, no caso, assim, no geral, vamos dizer. Então, só para vocês entenderem, quanto maior o coeficiente de escoamento, significa que essa bacia hidrográfica, ela manda muita água de volta para o oceano. Ou seja, a água fica concentrada muito dentro dela, né? Ou seja, chove muito, fica muito nela, evapora uma parte, mas ainda fica muito nela que volta para o oceano. Significa o seguinte, quando o coeficiente desse é muito alto, é que é um rio que provavelmente alaga em muitas épocas do ano. Tá? É uma região que tende a ficar uma parte alagada, ou uma região que fica um alagamento aí por uma época, quando esse coeficiente acaba sendo alto. Mas não necessariamente significa também é porque como chove muito, então acumula muita água. Então, mesmo com toda a radiação solar, com todo o calor que tem na região, não vai ser suficiente para mandar muitos por cento de água. Geralmente, essas bacias hidrográficas aí que tem um coeficiente de escoamento mais alto é porque a região chove muito mesmo. Então, com todo o calor, com tudo que tem, ela ainda não consegue evaporar muita água, não consegue evaporar tanta água para que drene menos para o oceano, tá? Isso só falando em geral da bacia hidrográfica. Agora, quando a gente fala dentro de uma propriedade rural, num sistema menor, aí a gente pensa em manter essa água dentro do solo da propriedade. Tá? Para não deixar a água em excesso para o rio. Por quê? De qualquer jeito, a água vai para o rio. Tá? Se eu segurar ela na minha propriedade, ou se eu mandar ela tudo para o rio, vamos dizer que eu tenho um solo totalmente compactado, que a água bate e escorre para o rio direto, e eu tenho um solo que é mais poroso que segura essa água. De todo jeito, essa água ela vai para o rio, pelas minas, e vai depois de volta para o mar. De todo jeito. A diferença é o quê? É o tempo dessa água ir para o rio. Se eu tenho um solo muito compactado, ela já vai bater e já vai escorrer direto, já vai ser o coeficiente de escoamento instantâneo. Quando eu tenho um solo mais que é mais poroso, que mantém essa água mais dentro do solo, dentro do lençol freático, ele vai fazer o quê? Vai abastecer o meu lençol freático no período das chuvas, não vai deixar a água ficar escorrendo para o rio, causando enchente no rio, e quando chegar o período da seca, a caixa ali dentro do solo vai estar bem abastecida, o lençol freático vai estar bem cheio, e vai manter o fluxo do rio contínuo ao longo do ano, tá? A diferença só é o tempo da distribuição, então vai ficar mais bem distribuída a água dentro do rio ao longo do ano. E, consequentemente, se eu tenho um subsolo mais cheio d'água, eu também consigo ter toda a minha vegetação mais verde, talvez a minha cultura agrícola mais bem desenvolvida,
e até mesmo as águas da minha propriedade ou de toda a minha região, da minha bacia hidrográfica, de melhor qualidade e com fluxo de água melhor ao longo do ano. E até mesmo com o rio mais cheio d'água, posso irrigar com mais segurança e por aí vai, né? Então, são, vamos dizer assim, uma série de benefícios quando eu consigo segurar essa água. Mas é aquela história, só eu fazer isso também não vai adiantar, né? Se todo mundo desmata a beira do rio, a água escorre, vai para dentro e vai embora. E outra, onde eu estou segurando água, eu estou produzindo água mais para quem está para baixo de mim do que para mim propriamente dito. O vizinho está acima de mim, está produzindo água para mim, e eu estou produzindo para o vizinho que está abaixo. Geralmente é assim, a sequência da coisa. Então, olha aí, ó, toda a entrada e toda a saída de água. Então, quais são as principais entradas de água no sistema, numa bacia hidrográfica, num lugar qualquer? Então, a chuva é a principal forma de entrada, né, a forma de precipitação. Aí temos o orvalho, que é o que está acontecendo muito nessa época do ano agora, que está chovendo pouco. Nós temos o escoamento superficial, que é quando bate e escorre, né, a própria chuva que a gente estava falando. Tem o chamado escoamento subsuperficial, né, que é essa água que está indo pelo subsolo. E temos também a chamada ascensão capilar. Essa ascensão capilar é uma água que ela vai no fluxo contrário ao gradiente gravitacional. Ou seja, toda água que bate, a tendência é ela descer puxada pela gravidade. A ascensão capilar é uma água que vai pelos poros finos do solo subindo, ela vai indo ao contrário, por uma força física, devido a ser poros pequenos, então gera uma força hidráulica contínua que faz com que a água faça o seu fluxo contrário. Poros pequenos do solo promovem retenção de água e promove com que a água saia do lençol freático e entre para dentro do sistema sem se perder, vamos dizer assim. O que é a saída de água? Saída de água é toda a água que está saindo do sistema, saindo da bacia, saindo de algum lugar. Então, seria a evapotranspiração, a principal forma de saída, o próprio escoamento superficial, o escoamento subterrâneo e a chamada drenagem profunda. Essa drenagem profunda é aquela água que sai, vamos dizer aqui, do meu escoamento e vai lá para um aquífero, drena para uma profundidade muito maior do que essa desse lençol freático mais perto da superfície que a gente está falando. Toda vez que a gente fala de lençol freático perto da superfície, essa água que a gente acessa mais rápido. Você fura um poço ali na propriedade, você chega naquela primeira água, é o primeiro lençol. Quando você vai mais em profundidade, muitos metros de profundidade, aí você já começa a acessar essas águas mais subterrâneas, as águas de aquífero. Quando faz aqueles poços tubulares profundos, né, o tal do poço artesiano que o pessoal chama aí, não é bem artesiano, mas o pessoal chama, esse tal poço tubular profundo, ele capta uma água já dentro de um aquífero, de um local que tem uma água armazenada mais em profundidade. E aí, para a gente falar um pouquinho, né, sobre a questão da chuva, né? Então, existem todas as formas de precipitação que a gente comentou aí, né? A chuva, o granizo, a neve, são várias as formas. E aqui é os tipos de chuva que eles podem ocorrer, tá? Então, nós temos a tal da chuva ciclônica. Essa chuva ciclônica é uma que aconteceu recentemente agora. O que é a chuva ciclônica ou chuva frontal? É quando vem uma massa de ar frio de uma outra região e empurra a massa de ar quente lá para cima. Foi o que aconteceu recentemente, tá? O ar frio que veio do sul do Brasil, ele entrou aqui em Rondônia, fazendo com que o ar quente daqui fosse levado lá para cima. É como se fosse uma rampa, entrando por baixo e jogando o ar quente e úmido lá para cima. Por que o ar quente e úmido nosso não faz chuva sozinho agora? Por quê? Porque tem um bloqueio atmosférico acontecendo nessa época do ano, o ar circulando lá em cima, e nós também temos dias mais curtos nessa época do ano. Os dias curtos faz com que o vapor de água ele atinja uma altitude e depois ele já volta de novo à noite. O dia não está tão comprido, então você tem menos tempo de insolação, de calor. Aí a umidade vai e volta novamente à noite. Então, são dois fatores, assim, em geral, são mais fatores, o fluxo dos ventos, outras coisas, mas, em geral, é esse sistema de alta pressão, que é como se fosse um ventilador girando de cima para baixo, não deixando a umidade subir, e o dia um pouco mais curto também desfavorece essa umidade atingir grandes altitudes. Então, quando vem um ar frio desse, ele dá um empurrãozinho nessa umidade, ele faz uma rampa para que o ar quente e úmido consiga atingir uma altitude suficiente para condensar, precipitar, e para condensar, né, juntar as partículas e precipitar. Então, essa é a chuva, chamada de ciclônica ou chuva frontal, tá?
Temos também essa ao lado aí, que é a chuva chamada de convectiva. Essa aí é a chuva que ocorre em sistemas de baixa pressão. Essa daqui, ó. Tá? O que é a baixa pressão? Você tem um ar circulando de baixo para cima, levando a umidade lá para a atmosfera mais alta. Então, os sistemas de baixa pressão, eles promovem a tal da chuva convectiva. Essa é a chuva mais comum na nossa região, a chuva convectiva, que é o ar circulando de baixo para cima. Esse ar circulando de baixo para cima, ele forma como se fosse uma espiral. Em sistemas de baixa pressão, é o ar vindo de baixo para cima, ele se converge e sobe. Do que ele converge e sobe, ele consegue levar essa umidade para uma altitude suficiente para também juntar as partículas, condensar e chover. E nós temos, por último, aqui embaixo, a tal da chuva orográfica, ou chuva de relevo, tá? Chuva orográfica é um ar úmido que está se deslocando de uma região para outra, mas ele ainda não encontrou um ponto para ele juntar essa umidade e chover. E muitas vezes o ponto que ele pode encontrar é um topo de uma serra, tá? Uma chuva orográfica, ela acontece muitas vezes em topo de serra. Você tem um ar úmido que está se deslocando e encontra uma barreira física, tá? Vamos supor que você pega um balde d'água e joga numa parede, né? O que vai acontecer? A água vai bater e vai voltar para sua cara, né? Mesma coisa, a tal da chuva orográfica. É uma umidade que está indo, acha um paredão, uma montanha, uma serra aí, esse vento ele faz o efeito contrário, então a água vai bater nessa serra, vai começar a girar, vai essa umidade subir, se condensar e chover, como se fosse uma rampa também. A umidade bate, sobe, atinge a altitude para esfriar essa água, que condensa e cai no mesmo ponto ali mesmo, tá? Então, por que chove mais em topos de serra, muitas vezes? Porque acontece muito isso daí. Às vezes a umidade está se deslocando, mas não encontra um ponto específico para ela juntar toda essa umidade para promover essa chuva. Vou botar um videozinho aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Já passou do horário, né? 8h34. Mas eu ia colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho... que está no outro documento aqui, é um videozinho, não dá nem um minuto também, é rapidinho, de uma chuva dessa orográfica, que bate na serra e volta. Deixa eu ver onde é que ele está. Acho que está aqui no pasta chamando. Deixa eu ver. Climatologia. Vídeos clima. Olha esse vídeo aqui, ó, tá? Vocês estão vendo a minha tela ainda aí, né? Esse vídeo aqui, ó. Sim. Cadê o bendito? Aqui, ó. Chuva orográfica lá numa região serrana. Esse vídeo que vai aparecer aí é no Pico do Paraná, que é o lugar mais alto do Paraná. Ou seja, a umidade ela vem se deslocando de uma região para outra. Geralmente vem da região litorânea para o continente. Então tá aí, ó. Bate na serra, a água fica, a nuvem vai ficar circulando só ali, né? Então, do jeito que vem, a umidade bate na serra, fica circulando ali e só chove naquele ponto. Dali para frente daquele morro não chove nada, só chove para trás do morro. Do outro lado do morro, provavelmente também tem um vento contrário, mandando o ar soprando ao contrário, então essa nuvem não consegue passar para o outro lado. O morro faz como se fosse um bloqueio. Então está chovendo para trás do morro e para frente não chove nada. Professor, Oi? Eu vi isso aí agora, quando eu fui lá no Espírito Santo, eu vi isso aí. Tem muito isso para lá mesmo. No Espírito Santo, pai, não tem morro, né? A gente estava na estrada, né, no asfalto, e o asfalto era um morro bem grande. Ele tipo que o asfalto dá uma volta no morro. A gente estava de boa aqui, de repente, quando você viu os carros lá embaixo, né, quando que dá para ver os outros carros deslocando, você tá de um lado, dá para ver o outro lado, e de um lado chovendo e do outro lado não. Uhum. Desse jeitinho aí. Lá essas regiões muito altas. Aqui em Rondônia vai ter chuva orográfica? Claro que vai ter, mesma coisa. Você pegar aqui um morro Chico Mendes, aqui em Ouro Preto, é um morro alto, com certeza ali, se tiver vindo alguma umidade de algum lado, vai bater, vai chover só no morro. Às vezes chove de um lado da cidade, do outro lado não chove, por quê? Porque ele está bloqueando. Dependendo do lado que ele vir, ele vai jogar a chuva para um lado do morro para o outro. A não ser que ela venha por igual, né? Vem uma massa fria muito intensa aí e toma toda a região. Mas nessa época do ano pode acontecer isso, chover só de um lado, não chover do outro.
Aqui em Paraná também tem aquele morro da Polícia Rodoviária ali, às vezes pode reparar, às vezes se você estiver vindo de Ouro Preto uma hora, quando começar a época da chuva, repare, eu sempre vinha, eu dava aula em Ouro Preto, eu vinha de Ouro Preto para Paraná, quando chegava a chuva estava até na Polícia Rodoviária ali, antes da Polícia Rodoviária, naquela fazenda bonita que tem ali, dali para cá, que descia o morro, na polícia não estava chovendo. Aí, tipo assim, chovia até da polícia para trás e da polícia para cá, para a cidade, não chovia. Então, acontece muito isso daí, né, por causa desses morros, essas serras aí. Em região plana, isso acontece menos, tá, gente? Quase não tem tanta influência aí, essa chamada chuva orográfica aí na região. Beleza? Então, por hoje era só. Vou botar 2 exercíciozinhos, 2 continhas aí de valores aí de chuva, de precipitação. Vou botar agora ali para complementar a nossa aula e vocês respondem e já postam. Só 2 exercícios, 2 continhas, você já faz lá e já posta. Diz. Professor, Diga, pode falar. deixa convencimento para amanhã, porque lá em casa tá sem internet, eu tive que vir na vizinha, aí já tá tarde, tenho que ir embora. Qual você fala? As 2 atividades que o senhor vai deixar agora. Ah, tá. Não, beleza, até amanhã, tranquilo. Eu vou botar agora, vocês fazem lá. 2 continhas de volume, igual essa que a gente fez na aula de hoje. Beleza? Vou estar postando lá. Deixa eu parar a gravação, que o vídeo não ficar muito grande. Depois eu